Olá magos e magas, eu sou o Dan e sejam bem-vindos a Nishounen. Hoje finalmente a gente vai seguir com as nossas reviews do mangá de Black Clover, dessa vez com o capítulo 228. Agora, como eu disse e como eu já havia previsto, Heart se tornou uma aliada e olha só, a gente vai ver Asuka e seus companheiros trabalhando ao lado da rainha e de todo o reino. Não só isso, como agora vamos ter algumas mudanças no futuro desse garoto, então vamos ver tudo isso e como vai acontecer aqui no vídeo de hoje. Eu já conto com o seu apoio pra deixar o gostei aí embaixo e pra se inscrever no canal se você ainda for novo por aqui. Se não for novo, dá uma conferida aí embaixo se por algum motivo louco o YouTube não te desinscreveu. Agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo! Após a batalha, Asuka e os outros foram consultados pelo reino de Heart. Agora uma nova verdade é revelada. Vemos na primeira página, no primeiro quadro do capítulo bem, um barco subindo uma escada de águas. Agora a gente via várias pessoas indo em direção àquele local que parecia o palácio. Era um grande prédio com o símbolo de Heart. Black Clover, capítulo 228. Os Cavaleiros Mágicos de Nível Sombrio. A gente começa a ver que quem tava andando naquele barco era Mimose, Noelle, Finral e também o Gaja. Eles agora estavam todos juntos depois do pedido de desculpas do Cavaleiro Mágico. Todos eles se reuniram em um só lugar. Asta já tava ali de boa, ele começa a acenar pra todo mundo dizendo: pessoal, vocês estão aqui? E todo mundo obviamente achou que ele tinha feito algo errado. A Mimosa chega correndo, preocupada, dizendo que era muito bom o Asta estar bem, mas a Noelle, ela se pergunta o que ele aprontou. Com certeza era culpa dele, ele fez alguma coisa errada. E na cabeça do garoto, tudo que ele conseguia pensar nesse momento era: por favor, peguem leve. Nesse instante, Gaja fica completamente sério e começa a dizer que a rainha finalmente chegou. E então vemos majestosamente ela se aproximar dali. Naquele momento, vemos a jovem rainha de Heart esbanjando sua presença ali de maneira magnífica. Ela estava chamando muita atenção e também soltando muito poder. Enquanto simplesmente segurava aquele seu cajado, muita água estava rodeando. Ela estava ali bem tranquila. A Mimosa, ao olhar para aquela moça, só consegue pensar que ela era absolutamente incrível. E a Noelle, vendo uma outra usuária de água também, ela fica pensando que aquela quantidade de poder mágico era surreal. E a gente também tinha um Finral que, bem, era o Finral e estava sendo o Finral ali. Ele começa a brilhar os olhos e respirar como um louco, dizendo: essa é a rainha do reino de Heart. Ela é muito linda, só pode ser uma deusa que caiu do céu pra agraciar com a sua presença. Mas logo depois disso ele já lembra que ele tá tentando ser um outro Finral, e não o Finral de sempre. Então rapidamente ele começa a bater com a cabeça no chão, gritando: não, Finral, você não pode fazer isso. Ele começa a se bater dizendo que ele precisa mudar e que ele vai mudar. E o Asta fica ali confuso, se perguntando o que tá rolando com o Finral. E a Noelle também, ela se perguntava: quem sabe? Nesse momento a gente vê a rainha completamente séria. Ela agora não estava distraída como sempre foi. Ela então começa a dizer calmamente: cidadãos do reino de Clover, por favor, me emprestem o seu poder. E então, enquanto tentava andar na direção deles, bem, ela acabou tropeçando no vestido e começou a cair. Ela simplesmente tropeçou, girou no ar, mandou aquele cajado pra muito longe, depois deu de cara no chão, gritando: o que tá acontecendo? Nesse momento então, pra consolar a Loropética, aparece o espírito da água ali, dizendo que por favor se comporte com dignidade, afinal é uma rainha. Mas na verdade ela nem tava preocupada com isso, ela só queria saber se ela realmente estava bem. Ela viu que o nariz dela tava sangrando, isso não poderia acontecer, então ela começa a ajudar a rainha ali, dizendo também que mesmo assim ela tava bem linda. Como eu comentei com vocês no último capítulo, a relação das duas é como se fosse de mãe e filha. E então a gente vê do outro lado o Gaja com um pouco de vergonha dizendo: por isso que eu disse pra vocês que não era aconselhável ver a rainha pessoalmente. Enquanto isso vemos a Noelle ali, sem saber o que dizer, enquanto pensava: o quê? Mas ok, tudo isso passa e nesse momento todo mundo fica ali frente à rainha e o Asta então começa a dizer: tá, mas por que você precisa do nosso poder? Nesse momento, com um curativo gigante de água no nariz, a rainha começa a dizer: eu já disse antes, é pra enfrentar um demônio. E como eu mencionei, pra enfrentar um demônio, uma magia abaixo do nível 1 é inútil. A rainha então fica mais séria ainda, dizendo que na verdade mesmo os poderes de nível 0 não conseguem derrotar demônios. Ela segue dizendo que espíritos guardiões são capazes de usar magias poderosas que emprestam o poder da mana da natureza, só que no entanto, mesmo essas magias não podem derrotar um demônio completamente. Ela começa a explicar que o pessoal do reino de Clover é incrível, eles são bem diferentes do reino de Heart. Naquele reino diferente de Clover, eles usam a mana natural pra proteção divina, pra ter todo o seu poder. Enquanto eles de Clover são capazes de manifestar correntes de aço e usar magia não natural. Na verdade, tem gente no reino de Clover capaz de manipular o tempo e o espaço. E foi graças a isso, essa diversidade nas magias, que Megícula, assim como pessoas capazes de derrotar outros demônios, surgiram. Várias pessoas com poderes incríveis, como por exemplo o mago imperador Julius Novacronos e também o capitão dos touros negros Yami Sukehiro. O problema pra rainha era que o Julius parecia ter perdido a maior parte do seu poder. E nesse momento, quando ela disse isso, que todo mundo ficou mais chocado ainda. Essa é uma informação completamente
completamente secreta, quase ninguém no reino de Clover sabe disso, mas como ela sabia disso? Como ela tinha essa informação tão privilegiada? Nesse momento a rainha respira fundo e continua dizendo: então, se fosse pra eu me basear apenas no poder de luta de vocês, seriam mais ou menos nível 6, só que assim, a Nero utiliza uma magia proibida e também o poder de selamento, e o Asta, que não tem qualquer tipo de magia, consegue usar anti-magia. Esses dois têm poderes incríveis, poderes incompreensíveis. Por esse motivo ela nomeou os poderes deles de nível sombrio. Por este motivo a rainha pedia para que por favor eles emprestassem esse seu poder de nível sombrio para derrotar este demônio. Em troca ela fornecerá qualquer tipo de conhecimento que eles desejarem. Neste momento a Noelle se aproxima um pouco, dizendo que a rainha não podia decidir isso por eles. E então Asta já se intromete dizendo: oh, tenta falar com o Capitão Yami, liga pra ele com a ferramenta mágica, vai lá, dá um toque nele aí por favor. Neste momento então eles ligam imediatamente e a resposta é: cara, eu tô no banheiro. A resposta da Noelle é: hã? Mas é importante. E o Yami responde: tá, mas o que eu tô fazendo aqui também é muito importante, não é? Olha só, eu vou contar um segredo pra vocês. Essa aqui vai ser a minha maior, a maior do século. Então liga depois. Nesse momento ele desliga na cara do Asta, que fica se perguntando o quê? Enquanto isso a Nero só fica ali observando sem reação nenhuma. Nesse momento a gente vê a rainha sorrindo enquanto dizia que usar o banheiro também era muito importante. E o espírito da água dizendo pra ela não falar esse tipo de coisa. Mas olha só, todo mundo ficou impressionado com o quão simpática era a rainha. Nesse momento a gente vê a Mimosa se aproximando, sorrindo, dizendo que pensou que algo assim poderia acontecer. Por esse motivo ela pegou uma ferramenta mágica de comunicação, e então todos vão poder falar com o Marx, que é o assistente do Rei Mago. Nesse momento todo mundo feliz, afinal aquela era a Mimosa, ela era impressionante, ela era demais. E então rapidamente ela começa a fazer aquela ligação enquanto a rainha de Hest começava a se aproximar. O Marx atende bem rápido, diferente do Yami, e pergunta o que aconteceu com a Mimosa. Neste momento ele fica assustado. Por acaso essa moça aí é... E nesse instante o Rei Mago já chega empurrando ele, dizendo: essa é a rainha do reino de Hest, que tipo de magia você usa? Mostra pra mim. Nesse momento a gente vê os dois brigando imediatamente, o Marx dizendo que o Rei Julius não podia ficar aparecendo assim do nada, ele tá todo pequeno agora, não podia simplesmente aparecer. E o Julius estava bravo com ele, falando: fala sério, Marx, você ainda tá me chamando de Julius Sama, para com isso. Nesse momento a gente vê a Mimosa e o Asta dando risada, dizendo que esses dois se davam muito bem. Nesse instante então, enquanto aqueles dois estavam conversando, todo mundo se reúne ali em volta do comunicador pra conversarem, e aí finalmente a gente vê o que tava acontecendo. O Rei Julius Nova Cronos autoriza aquilo imediatamente. Ele diz que pra ele não tem problema nenhum, na verdade, seria até ótimo eles conseguirem várias informações enquanto estiverem em Hest, e se eles quiserem, ele também pode ir pra lá imediatamente. O Marcos então já chega empurrando, dizendo: nem pensar. Nesse momento então a gente vê a rainha sorrindo muito feliz, dizendo: negócio fechado, e isso é muito bom. Ela que tava sorrindo então começa a balançar um pouco pro lado enquanto diz: mas da forma que as coisas estão andando, vocês todos podem terminar morrendo, tá bom? E todo mundo ficou olhando pra ela dizendo: nossa, como essa rainha é sincera. O Asta então se aproxima dela se perguntando se aquele demônio era mesmo forte. Como assim? Quem era esse demônio de Spade? E a rainha então calmamente responde que sim, ela acreditava que ele era bem mais forte que o demônio que eles enfrentaram anteriormente. Sim, um demônio mais forte que o demônio do mundo. Asta fica completamente chocado, afinal ele sabe todo aquele trabalho, toda aquela luta que eles tiveram pra o derrotar. Ele começa a pensar que naquele dia eles tiveram a ajuda de dois aliados incríveis, o primeiro Mago Imperador e o líder do clã dos Elfos, e só conseguiram vencer por causa deles. Eles precisam ficar bem mais fortes pra enfrentar um outro inimigo que talvez supere aquele demônio. A rainha então olha pro Gaja e diz que aquela cicatriz que ele possui no rosto, bem, foi causada pelo demônio. Hest já o enfrentou e não foi páreo pra eles, e nesse momento a Noelle fica mais assustada ainda, e o Gaja também, enquanto tocava o seu rosto aquela cicatriz. Nesse momento então a gente vê o Julius na telinha, sim, ele ainda tava por ali escutando tudo, e ele começa a dizer: o espírito guardião aí é muito poderoso, hein, a gente já lutou há muito tempo atrás. Sim, ele enfrentou o Mago Imperador. E então Julius nesse momento fica completamente sério, dizendo que depois de ver toda a situação no reino de Diamond, eles não têm escolha nenhuma a não ser se tornar aliados de todos os cavaleiros mágicos fortes o possível, e a rainha do reino de Hest com certeza também estava ciente disso. Ela então começa a dizer que o demônio Megícula está no reino de Spade, e este demônio está lá usando o povo para aumentar ainda mais o seu poder. Tudo isso para atacar o reino de Cloverheart e todos os outros. E nesse instante a gente vê Noelle e Asta completamente assustados, suando frio com essas revelações. A rainha então novamente começa a falar sobre a sua maldição, que da forma como ela estava agora poderia acabar morrendo em um ano. Por este motivo, antes do seu poder sumir completamente, ela quer atacar o reino de Spades, e para isso tem 6 meses. Mesmo que seja por pouco, eles precisavam aumentar muito os poderes daqueles cavaleiros ali. Então por isso ela pedia para que reunissem todos aqueles com potencial para enfrentar o demônio. Existem então 5 guardiões de alto nível, todos eles guerreiros de nível 0 que tornarão eles mais fortes, os escolhidos para serem treinados. Neste momento a rainha séria dá uma ordem, ela pede para que todos treinem juntos e daqui a 6 meses atacarão o reino de Spades, todos eles reunidos como um só. Neste momento vemos ali os cavaleiros de Clover recebendo essa missão: Noelle, Sekirê, Asta, Mimosa e Finral. Vemos então todos eles juntos gritando, eles já tinham aceitado aquela missão e vão fazer tudo o que eles puderem para ficar mais forte, para ajudar a rainha e todos os seus reinos. Neste momento então a gente vê outras pessoas no reino de Clover, todos eles que iriam ajudar também nessa missão. Leopold
Cloud, Vermilion, Charlotte, Rosalie, Ryu, Charme, Zora e também o Luke. Não só isso, como provavelmente o Yuno também seria convocado para este treinamento. E a gente realmente vê ele voando ali. Aparentemente vamos ter uma grande passagem de tempo. E Yuno agora flutuava em frente à cabeça do demônio, então tudo acaba com a seguinte frase: 6 meses depois. Black Clover vai nos trazer um time skip de 6 meses e todo mundo vai se tornar muito mais forte nesse meio tempo. O tempo passa e no próximo capítulo começa um novo arco. Vamos esperar o capítulo 229 para saber como tudo isso vai acontecer. E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui, eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo, até lá um grande abraço e tchau!